A segunda-feira foi de novidades no noticiário do Internacional, que anunciou 2 reforços para o restante da temporada. Um deles já foi inclusive apresentado. Teve o retorno de Goiânia com atividade no CT Parque Gigante e agora uma folga para os jogadores descansarem e depois voltarem ao trabalho para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Maia, na apresentação, assumiu a camisa número 7, falou da parceria que tem com o Maurício e se definiu como um jogador versátil. E Kaique Rocha, o zagueiro do Internacional, que veio da Sampdoria, vai jogar com a 3. E os dois já estão regularizados no BID. Esse é o Diário do Inter, segunda-feira, 30 de agosto de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações, tudo isso que a gente pede diariamente para vocês. Vamos falar sobre essa segunda-feira do Internacional, que, claro, foi uma segunda-feira de novidades em relação à atuação do Inter no mercado de transferências. Teve o anúncio do Gustavo Maia, teve o anúncio do Kaique Rocha, 2 novos jogadores para que Diego Aguirre tenha um elenco um pouco mais completo nesse restante de temporada. Hoje à tarde eu gravei um vídeo explicando os detalhes das negociações e inclusive os valores que Gustavo Maia, Kaique Rocha irão receber, o que o Internacional irá gastar com esses 2 jogadores. E são negociações que, vamos lá, o Paulo Brax está conseguindo tirar coelhos da cartola, ou pelo menos conseguiu tirar coelhos da cartola no último dia antes do término da janela de transferências. Aqui na descrição vai estar o link para o vídeo onde eu dou detalhes das negociações do Gustavo Maia, do Kaique Rocha e do que mais o Internacional pode apresentar de novidades nesse mercado de transferências que tem a janela se encerrando agora às 11h59. Nenhuma movimentação a mais deve acontecer. Tinha especulação em relação ao Gustavo Assunção. E eu vou confessar pra vocês, eu tô gravando aqui esse diário por volta de 8h30 da noite, mas com um medinho de que daqui a pouco, até o fim da noite, o Inter anuncia um Gustavo Assunção. Mas não é o que deve acontecer. Apesar do Inter ter demonstrado interesse nesse atleta, é um jogador que é considerado muito caro, porque ele ainda é valorizado no clube onde ele joga. Ao contrário do Gustavo Maia e ao contrário do Kaique Rocha. O Gustavo Assunção é capitão do Famalicão, que pode não ser um clube muito grande, mas é do nível intermediário do futebol português e tem lá a sua capacidade financeira e tem lá o seu acesso com outros grandes clubes da Europa que ainda podem demonstrar interesse por esse jogador. Então Gustavo Assunção, apesar de sim ter sido um jogador observado pelo Internacional, era uma negociação que naturalmente era mais complicada do que o Gustavo Maia e também do que o Kaique Rocha, esses 2 jogadores que desembarcaram no Beira-Rio. E a primeira informação sobre eles, nova, que eu trago para vocês, é que tanto o Gustavo Maia quanto o Kaique Rocha, que foram anunciados, eles já estão no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Isso significa que, com as condições físicas que eles têm, eles já começam a treinar com o Diego Aguirre e já começam a ser opções, por exemplo, para o jogo da outra semana, contra a equipe do Sport. E aí, o Diego Aguirre vai ter uma opção a fazer. Qual a utilização que ele vai ter para esses 2 jogadores? O Gustavo Maia, por exemplo, não é um jogador que vem para ser titular. Ele vem, em um primeiro momento, para disputar a posição com o Patrick e principalmente para ser uma opção de segundo tempo pelos lados do campo, porque essa é a característica e essa é a necessidade que o Internacional buscava no mercado, jogadores de lado de campo, porque não tinha essa posição no elenco com uma fatura maior. E agora chega o Gustavo Maia para cumprir isso, em um primeiro momento deve ser essa a função dele no elenco. Assim como o Kaique Rocha, que óbvio, o zagueiro não vai chegar para ser titular, mas quem sabe já pode ser relacionado para a viagem para Recife no dia 13, pode aos poucos ir entrando nos jogos, mas é um jogador que a princípio não será titular, porque a zaga do Inter ela está bem acertada com o Bruno Mendes e com o Cuesta. Ao longo da temporada ele pode ir tentando ganhar seu espaço, mas é um jogador principalmente pensando no futuro, para o ano de 2022. Os 2 regularizados no BID e Gustavo Maia já apresentado. Inclusive na entrevista coletiva de apresentação dele, ele se definiu como um jogador versátil que pode jogar tanto como ponta esquerda como meia e disse que na base jogou até como lateral. Mas a gente sabe que o Gustavo Maia chegou no Internacional para ser atacante de lado, preferencialmente do lado esquerdo.
e é ali que ele deve atuar. O Gustavo Maia falou também que queria muito vir para o Internacional para ter uma espécie de virada na sua carreira. Ele, muito jovem, foi vendido para o Barcelona, era uma das joias das categorias de base da equipe do São Paulo e não teve oportunidades na equipe catalã. Jogou pouco por lá, mesmo no Barcelona B, e quer vir para o Internacional, quis vir para o Inter, exatamente pela oportunidade que ele tinha de jogar numa liga grande, jogar num clube grande e jogar principalmente, algo que ele não estava fazendo ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses. Por isso ele se mostrou bastante motivado para jogar no Internacional. Gustavo Maia com a camisa 7, Kaique Rocha com a camisa 3, os dois já anunciados. O Kaique Rocha deve ter a sua apresentação ao longo dos próximos dias no estádio Beira-Rio. Hoje teve a reapresentação dos jogadores, que na verdade não foi bem uma reapresentação. Eles chegaram de Goiânia, depois do empate de ontem com a equipe do Atlético Goianiense, e treinaram. Uma atividade leve, é claro, aquele treino regenerativo. Os atletas que não atuaram contra o Atlético tiveram uma atividade com bola um pouco mais intensa, mas agora eles estão de folga. 2 dias de folga para os jogadores do Internacional. Terça e quarta-feira, se reapresentam na quinta, e aí é pau na máquina, porque o Diego Aguirre precisa resolver alguns problemas pensando no compromisso contra o Sport lá no dia 13 de setembro e na sequência do Internacional também dentro do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Atlético, ele teve o lindoso, o Rodrigo Dourado, suspenso, porque levou o 3º cartão amarelo, não vai poder jogar contra a equipe do Sport Recife, o Palácios também, então ele tem essas semanas, esses dias, para poder trabalhar a equipe nesse sentido. Edenilson, Guerreiro e Palácios já se apresentam para a seleção brasileira do técnico Tite e vão poder, aliás, o Edenilson para a seleção brasileira, o Palácios, claro, para a seleção chilena e o Guerreiro para a seleção peruana, vocês entenderam, mas o Edenilson para a seleção brasileira do técnico Tite e, claro, desperta uma expectativa muito grande de qual que vai ser a utilização desse jogador pelo Tite. O Tite já conhece o atleta e o Edenilson está, sim, muito empolgado também com a primeira convocação dele para a seleção brasileira. Ele até falou um pouco sobre isso na saída de campo depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Boa sorte para o Edenilson, para o Guerreiro e para o Palácios, enquanto isso os jogadores do Inter que não foram convocados folgam para voltar a trabalhar na quinta-feira e ao longo da semana a gente vai ter mais informações sobre esse trabalho também do técnico Diego Aguirre. Não esquece de te inscrever, ativar as notificações, deixar um joinha, compartilhar o vídeo, manda pros teus amigos aí, ó, tem notícia nova de Inter, a dupla tá trabalhando, nos ajuda que a gente te ajuda, beleza? Beijo!